Fala, bando de calangos! Mais um episódio, hein, gente? Pessoal, hoje tá imperdível. Hoje terá uma mensagem sensacional para você que tá de casa, que eu tenho certeza que as palavras desse cara vai impactar você. Marcos Bulhões. Irmão, Fala, meu obrigado. mano, como é que você está? Obrigado pelo carinho. Obrigado por vir participar com a gente aqui do Calango Cast, por reservar seu tempo precioso, por vir falar coisas boas aqui para nós. Obrigadão. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, Jonas. Quero agradecer ao convite, mandar um abraço também ao nosso amigo em comum, Marco Aurélio, que Aí, ó. proporcionou essa conexão. E eu acredito que as pessoas boas trazem para nós pessoas boas. Esse é um dos princípios de um bom network, que na realidade é relacionamento, com igualdade de propósito, de visão, de valores. E é um prazer estar aqui com você. Espero Obrigado. muito que esse episódio seja especial para quem está assistindo, como é para nós que estamos aqui produzindo ele. Tenho certeza que será. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que é muito importante, né? Divulgar os nossos parceiros. Então, nós temos aqui, a Padaria Celestino acabou de entregar pra gente algumas coisas. Pessoal, Padaria Celestino, como vocês podem ver aí na tela, tá? Tem diversas coisas lá, que são coxinha, pão de queijo, Carolina. Então, se você vai fazer o seu aniversário e tá precisando comprar um bolo, um negócio muito bom, saboroso, vai lá na Padaria Celestino que você vai ser muito bem tratado, tá bom? Então segue lá, Celestino Padaria, tá? Fica aqui na Zona Norte de São Paulo e não perde tempo, beleza? E temos também a Hiperfarmac. Tenho certeza que aí de casa vocês precisam de um remédio para dor de cabeça, qualquer coisa que uma farmácia pode entregar, tá bom? Então, entra lá no iFood também, eles entregam na sua casa. Você vai ter desconto quando for lá e falar que você viu o Calango Cast com o Marcos Bolhões aqui. E fala lá com o nosso amigo Gustavo Lima, que ele vai atender você muito bem. Hiperfarmac Cachoeira. Meu irmão, cara, como eu te falei, é um prazer imenso receber você aqui. Você é um cara especial, você é um cara que se comunica muito bem. E eu tenho certeza que a sua mensagem vai impactar as pessoas que estão assistindo hoje. E todo mundo que vem aqui, eu pergunto como foi o início da pessoa? O que fez ela chegar onde ela está hoje? Todo mundo tem um início da vida. Como foi para você, cara? Como você virou uma pessoa influente? Como você virou escritor? Como você começou a impactar a vida das pessoas? Eu acredito profundamente, Jonas, que o segredo de todo diamante é o fundo do poço, porque é lá que eles estão. Uhum. Mas eles estão encobertos até que alguém descubra. E como é que se descobrem os diamantes? É preciso que você cave literalmente um poço profundo para que você possa extraí-los ali. Então, os piores momentos são aqueles que fazem as grandes pessoas. E comigo não foi diferente. Eu nasci em um lar pobre, em um ambiente escasso, não tinha recurso para muitas coisas, mas eu percebo e entendi com o tempo que havia sobre mim uma promessa. Deus tinha um plano na minha vida. E esse plano diretamente iria implicar nesse momento que nós chegamos, que é exatamente influenciar pessoas para algo positivo. Porque assim como tem influencers, tem desinfluencers. É verdade, Então, é a verdade. influência ela sempre vai ser utilizada para informar, curar e inspirar, ou também para desinformar e prejudicar algumas pessoas. E essa experiência de posicionamento, ela aconteceu num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu lembro que no ano de 2015, eu inicio o ano acreditando que aquele seria o melhor ano da minha vida. E eu termino aquele ano como o pior ano da minha vida. Eu vivi experiências extremamente negativas e intensas, como uma separação de um Caramba, noivado, cara. praticamente ali quase às vésperas de um casamento, faltavam poucos meses. E você sabe que quando nós passamos por uma separação, uma parte de nós se quebra. Uma parte fica e a outra parece que vai com aquela pessoa que foi Uhum. embora. Então cabe a nós cuidar da parte que ficou. E com a parte que ficou, reconstruir e retomar o sentido da vida, o prazer por viver e principalmente construir uma nova versão com essa energia. Sim, sim. O meu irmão mais novo, ele foi preso nesse mesmo ano e a minha mãe descobriu que ela estava com câncer.
Minha mãe ela descobriu um nódulo na tireoide e na biópsia constatou que era algo maligno. Então, em um ano onde tudo deu errado, eu não tinha mais nada para me apegar. E naquele momento eu havia perdido o prazer pela vida. Quando as Caramba. nossas áreas são todas afetadas, nós não temos uma fuga, um lugar para se refugiar. O amor, o dinheiro, a família, então todas essas áreas particularmente estavam comprometidas. E foi nesse momento onde eu não tinha mais nada e sentia que eu havia perdido tudo, é que Deus me ensinou que quando você perde tudo, você não se torna um perdedor. Na verdade, você se torna alguém que não tem mais nada a perder. E por isso agora tudo é possível. Uhum. Para quem vem do fundo do poço, 1 centímetro da terra é muita coisa. E para nós que voltamos à vida e ressuscitamos, porque eu acredito que é mais ou menos assim. É. Alguém mata você e você precisa literalmente ressuscitar e voltar para uma nova vida. Uhum. Mas essa nova vida proporcionou a mim a experiência de escrever um texto, postar esse texto na internet e através da experiência de realização, ou seja, me sentir feliz naquilo que eu fazia, continuar escrevendo. Os seguidores, o engajamento, as curtidas vieram posteriormente, mas o prazer de conseguir criar alguma coisa da tristeza me ensinou algo muito valioso. É que a depressão, ela existe e ela mata, mas ela tem uma antagonista. E o contrário da depressão é a expressão. Quando você utiliza da sua dor a inspiração para criar, compor, escrever, fazer o outro rir, é uma forma de reação. E do caos você consegue recriar uma nova história para inspirar as outras pessoas que quando estiverem passando por esse momento possam olhar para você, possam olhar para mim e entender que é apenas um dia mau e que é possível voltar a sorrir de novo. Caramba, cara. O seu fundo do poço foi em 2015. Quando você postou essa frase aí, esse pequeno texto, foi no Instagram, né? Eu imagino. Na época era o Facebook. Ah, Facebook. Não Facebook. sei se os senhores ainda usam Eu acho que Facebook. eles usam sim, porque eu acho que é uma plataforma mais utilizada ainda, tá? Quando você postou isso, você não tinha essa quantidade de seguidores que você tem hoje, imagina. Não. E qual que era a sua área? Você trabalhava com o que nessa época? Na época, eu trabalhava em call center. Eu entrei em uma empresa de call center em 2013, não me falha a memória, mas eu trabalhava há muito tempo atrás. Sim. Meu primeiro trabalho foi com 11 anos de idade e eu era vendedor. Meu pai ele comprou um cabide e alguns chaveiros na 25 de março por 50 centavos e eu vendia a R$ 1. Então a minha primeira experiência com o trabalho não foi com o emprego, mas foi empreendendo. E ali eu descobri que o poder da comunicação muda o jogo e que o poder das vendas nunca vai te deixar sem dinheiro. Então eu começo a trabalhar com isso. Meu pai morre quando eu tenho 11 anos de idade. Aí eu experimento depois, eu trabalho um tempo num lava rápido, depois trabalho numa padaria. Diversas coisas você fazia. Exato, porque se você perde o pai, você precisa ser o homem mais forte do funeral do seu pai. E depois que o seu pai ele é enterrado, então cabia a mim tomar essa decisão. E eu busquei alguma maneira para tentar ajudar ali a minha mãe. Depois eu trabalhei vendendo perfumes e quando eu entro nessa empresa de call center, eu já fazia dinheiro. Só que na época é curioso, porque eu namorava com uma menina e a mãe dela dizia que o namorado dela precisava de um emprego registrado. E eu falei assim, pô, então precisa arrumar um emprego de qualquer forma aí para conseguir pelo menos ter o título, né, a carteira registrada ali que eu não era um vagabundo. E mostrar pra ela, Exato, falar, agora aqui, ó, eu tô tô... ganhando O pessoal falava menos. fichado nessa época, né? Isso, Agora eu fichado. sou fichado e tal. Tô ganhando menos, mas tenho um emprego. E por amor, faça tudo pela crença de que o amor aceita tudo. Na época eu não tinha inteligência emocional e eu tomei essa decisão. Mas quando você tem algo diferente na sua vida, você se destaca. E isso não é uma glória minha, isso é glória a quem me chamou. José, ele vai preso e na prisão ele se destaca. Então, em qualquer lugar que você vai, existe um brilho diferente sobre você. Então, nessa empresa, eu recebo uma promoção, sou efetivado, e no ano de 2015, que era esse ano perfeito, que eu ia me casar, que as coisas iam dar certo, eu mudo de emprego, né, mudo, na verdade, de vaga, preciso trabalhar mais horas e as coisas começam a dar errado e eu ali trabalhando.
Então, quando eu escrevo esse texto, eu não sonhava em ser escritor, muito menos influenciador. Uhum. E eu lembro que eu olhava para a quantidade de amigos que eu tinha no Facebook e eu falava, como é que uma pessoa consegue ficar famosa? Olha que coisa curiosa. Você tinha essa percepção? Falar, poxa, o que, Tinha. que eles fazem para ficar famoso? Eu tinha uma, para você ter noção, eu tinha uma colega que trabalhava comigo, É. que ela tinha uns 9 mil seguidores no Instagram. E já era muito. Só que ela era muito 2015. bonita. Ah, Aí eu olhava sei. assim, eu falava assim, caramba, A beleza que dela, desigual. Na minha concepção era Sim, que, sim. que é uma batalha desigual. Sim. Ela é muito bonita, ela tem muitos seguidores e na época, se eu não me engano, que eu criei esse Instagram, eu tinha, acho que 38 seguidores. Então, tanto que eu nem usava, não sabia usar, na verdade, não usava muito, então eu não tinha noção do que fazer para criar engajamento, até que eu entendi que nada nos une tanto quanto a dor. A dor é uma experiência e um fenômeno coletivo. E era o que você estava passando naquele momento. Exatamente. Sentindo muita dor. E você queria expressar isso. Mas você tinha noção do impacto que seria as suas palavras ali, o seu texto para as pessoas que viriam, poderiam ser 38 pessoas. Sim. Você tinha essa noção que, tipo assim, além de você, mais uma pessoa estava passando por aquilo? Na verdade, não. Não? E isso talvez seja o segredo para começar. Sempre as pessoas perguntam para você, para mim, para pessoas que já atingiram determinados sucessos em áreas específicas, qual que é o segredo para começar? Claro. É começar sem esperar que as pessoas venham, mas que você fique feliz, se sinta realizado com aquilo que você faz. Eu, naquele momento que eu começo a escrever, eu me sentia realizado. Então, posteriormente, quando eu lanço meu livro, quando eu tomo a decisão de sair desse emprego, eu estava disposto a ser um fracasso naquilo que eu amava do que ser um sucesso em algo que eu detestava. E quando você coloca essas fichas na mesa, você está disposto a ir às últimas consequências para que você consiga fazer aquilo que você ama. Nesse processo, Deus ele abençoa. E é uma conta, é uma matemática certa. Vai ter alguém que vai dizer que o universo ele coopera, mas a realidade é que quando alguém olha para você e vê espontaneidade, e vê entrega, e vê propósito, é natural a pessoa não se atrair. Segundo a ciência, o nosso cérebro ele é projetado para identificar quando uma coisa é falsa, mas ele também entende quando algo é verdadeiro. Por isso que uma das armas da persuasão é ser espontâneo. E eu acredito de maneira pia que um dos segredos para que você alcance esse volume, esse sucesso, esse engajamento é ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, você tem que querer de verdade. Assim, ser verdadeiro no sentido, poxa, você vai impactar pessoas, você vai expor o que você está sentindo. Para você está sendo verdadeiro. As pessoas de casa, às vezes, não interpretam isso. Só que você falou que você estava no fundo do poço. Aonde apareceu Deus na sua vida nesse momento, cara? O que aconteceu? Como é que foi a virada de chave? Falar assim, poxa, é coisa divina, é Deus que está fazendo, é Deus que está mandando, é Deus que está me usando. Como é que foi isso? Essa é uma pergunta muito boa. Porque você me fala, você estava no fundo do poço. E onde é que aparece Deus? Deus estava lá no fundo do poço. Eu gosto muito da história do José do Egito. José do Egito, conheço bem. Porque José, ele foi chamado, ele tinha um sonho, mas isso não isentou ele das adversidades da vida. Isso não isentou ele da traição dos irmãos, do fundo do poço. Isso não isentou ele das mentiras que a mulher de Potifar contou. Então Deus ele estava ali com José, assim como Deus ele estava comigo. Só que o que talvez as pessoas não entendam é que o nosso relacionamento com Deus, ele necessariamente não é algo opaco, linear e preto e branco. Como muitas pessoas têm uma fé em Deus que é baseada em uma imagem, que elas colocam talvez na parede ou num pingente, como eu tenho uma cruz no meu pescoço. Claro. Mas não é só isso. Não é amuleto, na verdade, Exato, né? porque relacionamento não é aliança. Não, Aliança aqui é só um símbolo, né? Exatamente. É um símbolo, porque o relacionamento, ele é interno. E outra, a sua fé com Deus, ela tem camadas. Deus, ele nos busca, mesmo sem precisar de nós, em uma espécie de relacionamento. Jesus, ele reúne os discípulos e ele diz aos discípulos, eu já não chamo mais vocês de escravos ou de servos,
mas eu chamo vocês de amigo. E com isso eu entendo que Deus ele não busca apenas alguém para adorá-lo ou para alguém para Até servi-lo. porque ele não precisa, né? Se você pensar. Onisciente, onipotente, onipresente. Santo Agostinho, inclusive, escreve isso. Ele busca alguém para se relacionar, mesmo sem depender, mesmo sem precisar de mim. E quando você se relaciona com Deus, você começa a conhecer mais de Deus. E quanto mais você conhece de Deus, mais você é transformado. Sabe por quê? O ambiente sempre exercerá sobre a sua vida uma influência gigantesca. Se você começa a andar com pessoas que falam de uma maneira parecida, você começa a pegar o jeito daquela pessoa. Se você começa a andar com pessoas que têm bons hábitos, daqui a pouco você começa a desenvolver bons hábitos. Hábitos ruins, a mesma coisa. Quando você começa a andar com Deus, você começa a ficar parecido com Ele, meu amigo. E quanto mais parecido com Deus você se torna, mais você se torna confiante, mais humilde você se torna. E o sucesso, ele é inevitável. Até porque o seu coração não estará no dinheiro, seu coração não estará na fama, seu coração estará nele. E quando o seu coração está em Deus, Deus ele entrega tudo para você. Porque ele sabe que tudo aquilo não vai te tirar dele. E eu acredito que, inclusive, esse é o momento mais perigoso. Sabe, Jonas? Não é só quando você está no fundo do poço. É quando você está no alto do templo. Tá lá em cima. Porque Jesus não foi tentado no fundo do poço. Não. Jesus ele foi tentado no alto do templo. Então, muitas pessoas que saem do fundo do poço, quando chegam no alto da vida, esquecem quem são, esquecem aquilo que acreditam e se tornam vulneráveis à queda. Porque as demais foram acrescentadas, né? As demais coisas foram acrescentadas ali e a pessoa se perdeu, cara. É muito louco dela. isso. Acho que diz na palavra que é o seguinte: o seu tesouro tá onde está o seu coração. Essa passagem é muito bonita. Não é legal? E é exatamente isso, cara. Porque nós vemos aí tantas pessoas que atingem fama, dinheiro, prosperidade, coisas monetárias mesmo. Sim. Mas por dentro elas são vazias. Sim. São vazias. E eu vejo que nas suas palavras você impacta todos os dias. Suas lives, porque eu entro lá para ver. Sim, eu entro com o meu perfil, eu entro com o perfil do Calango, eu entrei com o perfil do Lossal também, que é o restaurante que eu tenho. E é legal, eu já até mostrei para um funcionário meu. Eu falei, olha, esse cara aqui, todo dia faz live mais ou menos esse horário. Esse horário eu sei que você está no ônibus. Esse horário eu sei que você está vindo com fone no ouvido. Escuta. Exatamente. E ele me falou que estava ouvindo a sua live hoje. Olha só que bom. E a de hoje foi especial, decisões. Exatamente, porque justamente ele precisa tomar uma decisão na vida dele. E hoje, amanhã, quando eu chegar lá, ele vai falar sobre o que foi. E é legal você impactar pessoas que você não conhece. Sim. Porque assim, primeiro você fala para as pessoas próximas a você, como você comentou agora. A pessoa cria suas manias, seu jeito de falar. Mas o mais legal de tudo é quando as pessoas que não te conhecem acreditam em você. Você citou Jesus agora, que ele tinha os discípulos deles. Eles viam os milagres que ele fazia. Pedro, quantos milagres Pedro viu? E mesmo assim, quando foi entrar na água, duvidou e afundou. Então, quando Jesus pregava para as pessoas que não conheciam ele, que é chamado gentis, né? Isso curava, isso libertava. Tenho certeza para o coração das pessoas que não conheciam Jesus, só de ouvir falar, poxa, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso saber quem ele é. Você sente isso quando você está na sua live, falando para as pessoas? Você sente a necessidade delas te conhecerem? Não no sentido de corpo a corpo pessoalmente, mas Sim. de ter mais seguidores para você espalhar mais isso para as pessoas? Cara, o que eu sinto sobre isso vem muito no sentido de servir. Sei. Que eu vou usar uma simbologia. Vamos supor que você mora em uma região distópica em que todo mundo está doente, inclusive você. Então, todos os dias você acorda e você vê gente doente. E a doença delas é literalmente igual à sua. Um dia, você descobre a cura. E você descobre essa cura aplicando em si próprio. E aí funciona. Você acorda curado. Nesse momento, você tem duas opções. Ou você vai reter aquela cura para você, e de fato você vai sobreviver, só que você vai viver isolado. Porque todo mundo ao seu redor vai morrer primeiro que você. Então a vida não faz sentido. A vida egoísta não tem sentido porque se você se isola demais, você constrói muros ao invés de ponte. E você acabará isolado. E a solidão, ela mata. Solidão é diferente de liberdade. Agora, se você pega essa cura
entende que agora você pode curar as outras pessoas, é sua função natural correr pelas ruas dizendo, venham até mim. Não é porque a cura é você, mas é porque você conhece a cura. Uhum. Então, o fato de fazer live todo dia, o fato de vir aqui no seu programa e amanhã estar em outro programa e depois viajar e subir num palco e fazer palestras e às vezes falar 7 horas ininterruptamente em um único dia. Já teve dia de falar 12 horas um único dia. O que me move é poder levar essa cura no mundo tão doente. Uhum. No mundo onde as pessoas elas ligam a câmera para se atacar, mostrar que é possível ser curado. Porque se a minha vida mudou e se através dessa mudança eu pude viver a minha melhor versão, Uhum. essa pessoa que está me escutando do outro lado também pode. Sim. E eu acredito que essa é a esperança. Final de semana, no domingo para ser mais exato, eu fui palestrar em um evento em Alphaville e na hora que eu estava, minutos antes de subir no palco, um menino ele veio até mim, falou, Bulhões, você pode tirar uma foto comigo e etc. Eu falei assim, claro. Ele falou assim, eu preciso te contar uma coisa. Há 2 anos atrás, eu vi um corte de um podcast seu. E nesse corte de podcast, eu estava depressivo e eu estava pensando em tirar minha vida. E no corte do seu podcast, você havia dito que um seguidor seu estava pensando a mesma coisa que eu e escutou a frase que você falou e falou assim, cara, minha vida não acaba quando o amor termina. Eu queria dizer para você a mesma coisa. Muito obrigado por salvar minha vida. Então, isso é o que dá sentido a fazer aquilo que a gente faz. Porque quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Quando eu comecei, eu não tinha produto. Quando eu comecei, minhas redes não eram monetizadas. Mas eu continuei, porque além do dinheiro havia um propósito. E quando o propósito ele está além do dinheiro, o dinheiro ele vem no caminho. Quando nós entendemos isso, nós continuamos fazendo aquilo. Não necessariamente para que as pessoas me conheçam, porque às vezes nem eu quero me ver, mas para que as pessoas elas acessem aquilo que eu acessei. Sim. E aí, quando você entende isso, o seu jogo muda. Porque aquele peso da obrigação, ele sai e entra o prazer de fazer o que você precisa fazer. As suas inspirações de falar todos os dias, cara, de onde você tira? Falar, poxa, cara, você deve ter pacto com o divino. Não é possível, cara, porque todo dia é uma mensagem diferente. Eu sei que você é um cara que lê muito, você é um cara que estuda demais, você é um cara observador. Mas, cara, se você faz live todo dia, 365 dias no ano, e todo dia um assunto diferente. Cara, de onde vêm as inspirações? Você vê uma frase e fala, poxa, eu vou destrinchar essa frase aqui num negócio mais sentimental, mais profundo. Como que é, cara, para você criar? Você cria um dia antes, você fala, né, vai falando na hora, tem ali um estudo. Como que é feito? São 3 fontes. Sei. Uma fonte espiritual, uma fonte intelectual e uma fonte emocional. Uhum. Além das 3 fontes, tempo de ócio, que é necessário. Primeira fonte espiritual, assim que eu acordo, eu dobro o joelho e vou falar com Deus. Antes de escovar o dente, Primordial. antes de lavar o rosto. Independente do horário que você acorda. Exato, eu preciso. Aí óbvio que hoje eu consegui me organizar e eu Sim. acordo 5 horas da manhã. Primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho e orar. Hoje, inclusive, minha sobrinha vai nascer. E eu estava comentando com a minha esposa. Parabéns, cara. Assim que eu dobrei o joelho, logo no meu coração já veio minha sobrinha. E a primeira pessoa que eu apresentei foi minha sobrinha que vai nascer. Apresentei meu irmão. Então, essa oração é uma maneira de você ativar aquilo que não morre, que é o seu espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E se você é um ser espiritual e não alimenta o seu espírito, você vira uma espécie de zumbi, só que sem alma. Sim. Seu corpo você tem, só que você não tem vitalidade, você não tem esperança, você não tem amor, que são frutos do espírito. E a sua vida vai ser uma experiência opaca, apagada, como muitas vezes eu mesmo vivi. Uma vida sem sentido, sem significado, onde a tristeza é uma certeza, onde não existe esperança. Então eu preciso ativar o meu espírito assim que eu acordo para me sentir preparado, ser grato por ter levantado e estar pronto para entregar aquilo que Deus ele confiou a mim. Sim. A partir desse momento, eu preciso de uma fonte intelectual. Então é importante ler. E a leitura é fundamental. Todos os homens e mulheres de sucesso têm algo em comum. Eles leem muitos livros. Isso não é por acaso. Porque a leitura, segundo Mário Quintana, proporciona a você 2 vantagens. Estar só e acompanhado ao mesmo tempo.
Então isso é muito precioso. E quando Aham. você lê, em primeiro lugar, você tem novas ideias. Em segundo lugar, você trabalha a sua cognição e a sua memória melhora muito, porque você vai criando conexões com coisas que você já leu. Uhum. Em terceiro lugar, você melhora a sua comunicação, principalmente se você lê em voz alta, e você vai buscando e criando um repertório que acaba se tornando infinito. E aí tem um segredo: leu, escreve. Leu, escreve. Escreve. Porque você só Mas sobre estuda... aquilo que você está lendo? Exatamente. E sobre pensamentos que vão Sei. vindo ao Porque longo do vem, caminho. realmente vem. Exatamente. O meu parceiro é meu bloco de notas, cara. E eu uso de madrugada. Exato. E ele vira livro. Meu Vira. primeiro livro eu escrevi assim. Tem um monte de coisa escrita lá. Exato. Então, essa experiência da leitura com a escrita me dá, além do repertório, a performance. E eu acredito que a performance dos bastidores é o segredo do palco. Porque no bastidor tem coisas que ninguém vê. Sim. Só você e Deus. E é esse o momento em que você vai recriando. Por isso que o fundo do poço ele é tão importante, porque é o bastidor da vida, é lá a fábrica de campeão. É lá que vai vir o tesouro. E a partir do momento em que você expõe para as pessoas falam, cara, isso vai mudar a minha vida. Mas quem foi o primeiro a consumir aquilo? Foi você. Você. Quem foi o primeiro a ser transformado por aquilo? Você. Então é um privilégio. Sim. Em terceiro lugar, uma fonte emocional. Porque viver, como eu disse a você, é uma experiência espiritual, é uma experiência racional, mas é uma experiência emocional. Então, todos os dias, eu fico offline de rede social, de pensamento, e eu vou ter com quem eu amo. E eu vou estar com a minha esposa, e eu vou estar com a minha filha, e eu vou estar aqui olhando nos seus olhos, independente daquilo que eu vou escrever ou daquilo que eu vou postar, eu preciso ser presente. Porque se eu não sou presente, eu também não consigo criar. E aí existe algo fabuloso. As experiências espirituais, as experiências racionais e as experiências emocionais me trazem insights, bagagens. E essas bagagens constroem a inspiração. Uma experiência espiritual que eu tive construiu uma inspiração muito poderosa. Foi no aniversário da minha filha e eu fiz uma live. Isso aconteceu na semana passada. Fiz uma live, vou contar mais recente. Fiz uma live e eu estava falando sobre os projetos de Deus, os roteiros que Deus ele escreve para nós. Sim. E eu dei o exemplo de que amanhã é o aniversário da minha filha. E eu já criei um roteiro para ela. Então ela vai acordar e todas as vezes eu vou levar um café da manhã na cama para ela. Depois nós vamos correr no parque. Após isso nós vamos tomar banho, vamos passear, almoçar fora. Após isso ela vai fazer as unhas pela primeira vez, vai cortar o cabelinho dela. Depois eu, ela e a minha esposa nós vamos brincar. E no final da noite eu vou contar uma história para ela, nós vamos orar e vai ser um dia lindo. Aí imagina se eu chego para minha filha e minha filha fala, eu não quero levantar da cama. Aí acabou com o seu roteiro. Na verdade, pode ter acabado com o meu roteiro. Mas o Você maior vai pensar em outra coisa. prejudicado é ela que não vai viver as experiências. Aham. Deus ele tem roteiro para nós. Sim. Só que quando você levanta e fala, eu não quero, o roteiro não se cumpre. Mas quem sai perdendo é você. Porque existem diversas coisas incríveis que Deus ele preparou para você e que você não está vivendo porque você se recusa a se levantar. Essa foi uma experiência incrível e um insight poderoso que eu tive. E quando eu disse isso na live, cara, a galera ficou perplexa. E eu também fiquei perplexo. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo os planos de Deus, não é porque não chegou o nosso tempo, é porque a gente não se levantou. Deus ele não está preparando alguma coisa para você, Ele está preparando você para aquela coisa. Então as bênçãos de Deus já estão prontas, mas somos nós que precisamos nos levantar. Então essas inspirações, elas vêm, e aí vem o segredo, quando você entrega, cara, 80% daquilo você vai esquecer. Como eu esqueci 80% das Natural, coisas né? naturais. E eu entendo, porque aquilo não é meu. Sim, Eu claro. sou apenas o canal. É Deus que flui através da gente. Só que aquilo que eu consigo reter, não na experiência de acumular, mas na experiência de ser transformado, aí sim, aquilo continua. E aquilo vai me transformando. Então, muito daquilo que eu escrevi e que me salvou lá atrás e que salvou outras pessoas, ainda hoje, quando eu leio de novo, vem e me salva novamente. Porque eu não posso esquecer. E ainda vem salvando, né? Sim. Você falou do primeiro livro, esse é o seu primeiro livro, né? Que você Exato. escreveu. O que ele fala? O que você fala aqui, cara? Tem a sua história de vida? Tem algumas coisas que você viveu? Sim. Tem palavra de incentivo para as pessoas, né? Hoje eu sei que você se refere muito aos casais, né? Você fala muito do coração, do sentimento.
dos casais. Mas no seu primeiro livro, cara, o que você direcionou aqui para as pessoas, para poder elas entenderem? Inclusive, gente, como é que as pessoas fazem para adquirir seu livro? Esse livro, ele não está à Não venda. tá, não tá à venda? Não, ele não está à venda. Ah, Mas se a galera entrar lá no meu Instagram, provavelmente tem no link da bio tem uma fila de espera. sim. E aí essa fila de espera já dura um tempo. E assim que eu lançar. Aí, ó. Porque o que que acontece? No início, Ah, eu precisava vender o livro até Justo. para fazer a manutenção do meu sonho. justo. Eu escutei uma frase um dia de um grande mentor chamado Nelson Aprígio. Essa frase mudou minha vida. E ele dizia assim: financie o seu sonho até que o seu sonho financie você. Você tem um sonho, financia ele. Sim. Invista nele. nele. Se for preciso, cara, Sacrifique. cozinha. Ah, Bruno, não pede iFood, vai a pé, pega metrô, vai de ônibus, economiza cada centavo. Invista no seu sonho. Seja comprar uma câmera, seja fazer uma viagem, seja pagar a sua faculdade, seja o que for, invista no seu sonho, financie o seu sonho até que o seu sonho financie você, porque lá na frente a conta vai fechar. Vai. E aí o seu sonho vai te bancar. É o negócio do acreditar. Exatamente, exatamente. Lembra que você me fez uma pergunta nos bastidores? Sim. Qual foi a pergunta que você fez pra mim? Eu perguntei se você acredita que essas pessoas que alcançam o sucesso, elas alcançam esse sucesso porque são predestinadas ou existe algum elemento pessoal que torna essas pessoas imparáveis? E a o que única você palavra respondeu? é acreditar. Acreditar e não desistir jamais, cara. Nosso sonho é único. E só você sabe onde você pode chegar. Qual que é o nível do sucesso, onde você quer parar. Tipo, o podcast pra mim, cara, é um sonho que eu tô realizando. Sim. Porque é uma coisa que eu tô curtindo. Por mais que eu não seja de TV, eu não sabia falar em câmeras, mas eu fui praticando isso para que eu chegasse aqui e entrevistasse um cara como você, um cara desse padrão, gente, que para mim é uma honra e muito obrigado por isso. Eu estudei o mínimo. Então, assim, é minha obrigação ser melhor, para que eu também receba os melhores, entende? E aqui, o podcast é para dar oportunidade às pessoas. Independente se ela tem 3 milhões, 5 milhões ou 1.000 seguidores, para mim não importa. Ela vai impactar uma pessoa que está assistindo. Isso importa para mim. Isso vale muito mais a pena de qualquer outra coisa. Então, de verdade, cara, você aqui é inspiração para todos nós. Quando o Marcos falou assim, o Marco, né? Falou, cara, eu tenho o meu irmão. Aí eu falei, seu irmão, você tem irmão? Ele tem, o Marcos Bulhões. Ele, você não conhece? Eu falei, cara, não conheço ainda, né? Fui sincero. Aí ele mostrou seu Instagram assim, eu não fui seguir, eu fui olhar o que vocês faziam. Falei, cara, me dá o contato desse cara, pelo amor de Deus, que eu preciso trazer aqui. Faz todo sentido do que nós estamos fazendo. Sim. Impactar pessoas, cara. Que é o que todo mundo precisa aí, né? Cara, e como a gente estava falando do seu livro, conta pra gente o que você escreveu, como foi, pra que direção foi, pra quem que foi esse primeiro livro seu aí. Esse primeiro livro, na verdade, cara, ele foi para mim. É? Então eu escrevi o livro que eu precisava ler. Uhum. E eu acredito que muito da arte acontece dessa forma. Você busca de maneira clandestina e escondida criar o antídoto para a sua dor pessoal. Uhum. Só que essa sua dor pessoal não é só sua. É de muitas outras pessoas, muitas outras pessoas. Drummond de Andrade dizia que o mundo é grande, e é grande mesmo. E quando eu escrevi esse livro era porque eu precisava desabafar essas palavras e ao mesmo tempo eu precisava escutar essas palavras. E por isso eu escrevi esse livro. Então eu vou ler para você um texto que eu gosto muito e que esse texto ele é o texto que eu escrevi foi o segundo texto oficial. O primeiro texto oficial é um outro, mas esse foi o meu segundo texto oficial. E eu o escrevi lembrando do meu pai. Eu sei que há muitas pessoas, eu acredito que até 70%, 80% do meu público é um público focado em relacionamento. Mas o que eu sempre gosto de explicar é que emocional e afetivo não são as mesmas coisas, certo? Então, tudo é emocional, mas nem tudo é afetivo. Sim. Então, inteligência emocional não é só sobre se relacionar com o outro, mas é sobre se relacionar consigo só.
E isso vai mudar a vida Gostar de da sua companhia, né? Exatamente, isso vai mudar a vida de muita gente. E esse é um texto motivacional. Diz assim o nome do texto, né? É. Guarde o seu desfibrilador. Uma das imagens mais marcantes da minha infância se resume a um médico aplicando choques seguidos no tórax do meu pai, em uma sala de UTI. Aquela imagem icônica jamais saiu da minha memória, e o nome do equipamento também não. Desfibrilador. Um equipamento eletrônico cuja função é reverter um quadro de fibrilação auricular ou ventricular. O equipamento responsável por trazer à vida alguém que acaba de morrer. Com o passar dos anos, percebi que também temos o nosso desfibrilador particular. Aquele instinto insistente de lutar por coisas ou causas perdidas. Aplicamos tempo, esforço, vitalidade atrás de um curso que já foi trancado diversas vezes, atrás de um relacionamento que já atou e desatou inúmeras outras, atrás de sonhos e objetivos que se distanciam de nós. É totalmente válido lutar e não desistir dos sonhos. Todavia, há alguns que não são para nós. E insistir nisso é perda de tempo, de energia, energia chamada emoção, sentimento responsável por manter o desfibrilador funcionando com os fios da velha ilusão de que ele vai mudar. Depois de seguidas tentativas sem sucesso, meu pai não voltou. E aquele médico guardou seu equipamento. Não porque a vida do meu pai não valesse a pena, mas porque não havia mais nada a ser feito. Há momentos em que desistir é necessário. Não porque você ame menos aquela pessoa ou não tenha capacidade para aquele sonho, mas porque o tribunal da consciência está em paz. Guarde o seu desfibrilador e não desista de um dia ter desistido. Caraca. Então, esse texto aqui, cara, é um texto que, assim, na época que eu escrevi, ele talvez não tenha tido tanto impacto, porque não fala diretamente de um relacionamento, mas fala da nossa experiência de lutar por coisas, porque todas as pessoas às vezes falam para nós, pô, não desista. Mas às vezes você está indo para um precipício e não desistir significa o seu fim. É preciso recalcular a rota. Meu pai era fundamental para a minha vida. E desistir de reanimá-lo não foi deixar de amá-lo. O médico desistiu porque não havia mais nada a ser feito. Quando o nosso tribunal da consciência está em paz, a gente precisa pegar a nossa dignidade, colocar debaixo do braço e se despedir. E continuar, porque lá na frente vão ter novos episódios, novas histórias, novos amores e uma nova vida. Você falou tá falando de pai aí, cara. E isso que você estava lendo agora me tocou muito porque eu também não tenho pai. E eu também perdi ele. Eu não sei com que idade você perdeu o seu, mas eu perdi o meu, eu tinha 3 anos. E a minha mãe tinha 9 filhos, morava no interior do Ceará, numa casa de barro, que não tinha nada para comer. O que tinha era rapadura, às vezes água e farinha. E o meu pai, ele não passou por um desfibrilador que fala, né? Porque a gente não tinha recurso para isso, nem hospital tinha. Ele tinha 39 anos quando ele infartou. E eu lembro de uma cena, a minha mãe aqui, com todo mundo, não tinha caixão para colocar meu pai, colocaram em cima de uma mesa de madeira. Eu tinha 3 anos, meu irmão mais novo de 2 anos. Eu lembro que nesse dia a minha mãe tinha ganhado 2 pacotes de bolacha, sabe? Bolachinha de doce, né? Aquelas Ana Maria. E a minha mãe me deu 3 bolachas. 3 para mim, 3 pro meu irmão. E tudo que eu ia comer, primeiro eu dava pro meu pai. Aí eu vi que ele estava deitado na mesa. Eu, criança, eu lembro dessa cena como se fosse agora. Eu achei que ele estava dormindo. Aí eu peguei a bolacha, coloquei na boca dele e falei, come, pai. Tem uma para você e 2 para mim. Essa cena, cara, não sai de dentro de mim, entendeu? Todos os dias, quando eu acordo, eu lembro disso. Porque eu fui criado sem ele. Mas eu tive a direção de muitas coisas de Deus, cara, na minha vida. E ouvir você falando aí, cara, como se fosse, tipo, agora. O cara aqui, e eu queria ressuscitar ele. Porque a gente sabe como o pai é presente na nossa vida, o
que ele pode fazer por nós? Sim. E não é fácil, cara. O mundo aí, ele bate em você, ele te esculacha, ele te xinga. Mas ao mesmo tempo você tem que ser forte. E você chega em casa, você tem o seu pai, a sua mãe, para te ajudar, com uma palavra é suficiente para melhorar o seu dia. E quantas vezes na escola, pô, reunião de pais. E quando falava reunião de pais para mim, era levar o pai. E eu nunca tive o pai para levar. Mas eu tive um pai lá em cima que cuidou da gente. Com a minha mãe, com meus 9 irmãos. E isso, cara, me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para fama, eu não ligo para nada disso. Eu ligo para isso aqui, ó. Para conexão verdadeira. Quando é verdadeiro comigo, cara, eu vou ser 1000 vezes mais. Quando a pessoa não é, eu só não quero perto de mim. Eu tenho poder de escolha. Eu posso escolher. Todos nós podemos. Cabe a nós, entendeu? E isso, cara, que você falou aí, cada palavra é como se fosse uma flecha de dentro. Cara, desculpa aí, eu sei que a entrevista é sua, mas eu não tinha como não falar, entende? Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa agora, que vai ver essa entrevista, que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, uma avó, porque muitas pessoas de casa foi criado por avó, por tio. Sim. E não deixa de ser seu pai ou sua mãe, Sim. essa pessoa. Ela, quando vê isso, cara, ela vai se inspirar também, porque com a nossa adversidade, a gente não desistiu. Sim. E é mais uma prova, cara, que nós não podemos desistir. E não vamos desistir. E o que nós estamos fazendo aqui é para que as pessoas elas vejam isso aqui e se inspirem aí de casa. Que vejam o quanto é verdadeiro, cara. Que não é só uma pessoa de internet, que tem 1.600.000 seguidores, ou um pouco mais. Mas não interessa. O que nós estamos vendo aqui, o que eu estou vendo na minha frente, é um cara verdadeiro. E que nós podemos provar através da comunicação. E as pessoas que estão aqui também vendo isso. Então, para mim, é sensacional, cara. Desculpa aí te interromper, porque não, acabou comigo isso, de entendeu? De forma alguma, de forma alguma. Desculpa, velho, de verdade. Eu chorei com você, porque é verdade. O Saramago, ele fala assim, né? Se você tem um coração de ferro, use bem ele, porque o meu é de carne e sangra todo dia. Ah, o meu é, cara. Nosso é, né? Você fala que você de manhã, você se comunica com Deus, eu faço a mesma coisa. Às vezes, às vezes o ser humano é tão ingrato que primeiro ele pede, depois ele agradece. Sim. E muitas vezes eu fiz isso, pô. Sim. Primeiro, o Senhor, precisava daquilo lá, né? E eu falo com Deus como se fosse meu amigo, cara. Sim. Troco uma ideia com ele. Entendeu? Às vezes ele responde, às vezes não. Às vezes é um pedido fútil pra gente. Mas ele sabe do que precisamos. Sinceridade. Eu sempre falo que nós temos um buraco do tamanho de Deus no nosso coração. E só Ele pode curar. Só Ele pode preencher. Através dos bons frutos, das boas pessoas. E aí, através disso que nós vamos mostrar quem nós somos. Isso para mim é espetacular. É sensacional. Estar aqui hoje é para isso, para mim. Ser melhor. Como você melhor? Deus me direciona, cara. Nos direciona. Sim. De alguma forma. Sim. Isso para mim é demais. Cara, desculpa te interromper. Não, imagina. É importante as pessoas entenderem Sim, cara, isso como aqui... como é de verdade. Você comentou isso, e eu lembro, pô, essa sua fala sobre a bolacha, né, sobre o caixão. E eu lembro, poxa, eu lembro da experiência que minha mãe... Da hora que eu soube da notícia, porque eu tinha 11 anos. Sei. Então, eu já entendia. Você já entendia bem, já entendia. Meu pai adoeceu e, pô, a gente lutou junto. O meu presente de aniversário, cara, no dia 9 de setembro de 2004, foi fazer a diálise peritoneal do meu pai. A diálise peritoneal é diferente da hemodiálise, que é feita na clínica. A diálise peritoneal era feita em casa, então chegavam, né, as bolsas, havia máquina, e ali minha mãe ela foi ensinada como lavar a mão, higienizar, fazer o processo ali. A gente era muito pobre, cara, a gente não tinha recurso para ficar indo na clínica. E eu lembro que eu olhava aquilo, ajudava minha mãe, eu aprendi, eu falava, mãe, no meu aniversário eu posso fazer? E aí minha mãe foi lá e falou assim, ó, filho, vou fazer. Ela do meu lado assim, e se eu errasse ali, qualquer coisa. E eu lembro que esse foi meu presente. E eu lembro do dia que era uma terça-feira, eu
fui pra escola. E eu lembro que eu fui dar um beijo no meu pai. E, poxa, eu dei um beijo no meu pai e esperei a perua. E voltei e dei outro beijo nele. Isso foi esperar a perua e voltei e dei outro beijo nele. Aham. Geralmente não acontecia. Aham. E aí eu cheguei e falei assim, pai, eu não quero ir não, eu quero ficar com o senhor. Me leva pra consulta. Às vezes eu ia com ele, me leva. Eu falei assim, não, filho. Tinha prova, não podia mais faltar, porque eu já tinha faltado muitas vezes. Meu pai doente, a gente tinha que ficar em casa. E eu lembro que eu cheguei, dei um beijo na cabeça do meu pai, um abraço, e eu não sabia que era o último. E eu fui. E aí meu pai não voltou pra casa. As pessoas falaram que ele tinha ficado internado. E aí quando eu dormi na casa da minha avó e fui pra casa da minha outra avó no outro dia, minha mãe ela sentou na cama, pegou na mão do meu irmão, pegou na minha mão, colocou a gente de um lado, eu do outro. E ela olhou no meu olho e falou assim, filho, você sabe que o papai estava sofrendo muito e que ele lutou muito. Mas ontem, Deus recolheu o papai. E assim, Jonas, a sensação que eu tive naquele momento, cara, parece que tinham me roubado, sabe? Eu não senti que eu tinha perdido meu pai, parece que tinham me roubado. Sim. Porque eu sabia que a partir daquele momento, se eu pegasse um ônibus e fosse para qualquer lugar do mundo ou do universo, eu nunca mais ia ver o sorriso dele. Eu nunca mais ia escutar a voz do meu pai. Eu nunca mais ia Tem um abraço. dar um abraço. Eu nunca mais ia subir nas costas do meu pai, sabe? E eu lembro que aquilo, sabe, foi chocante para mim. E eu cheguei no velório, pô. E no velório do meu pai, quando eu entrei pela porta da capela, cara, parecia que eu tinha tomado um banho gelado, sabe? Eu lembro até hoje essa sensação, parecia que era uma água gelada, escorrendo nas minhas costas, e eu olhei no caixão meu herói, pô, sabe? Indo embora. Não era um homem, era o meu herói. Sim. Era o meu super-herói. E, sabe, às vezes a gente tem medo dos mortos, só que, sabe, a única coisa que eu fazia, cara, era beijar meu pai. O corpo dele, sabe? Pegar na mão dele. Uhum. E em um momento, eu vou dividir isso com você. Isso daqui eu nunca falei, acho que nem pra minha esposa. Eu lembro que em uma dessas madrugadas em crise com Deus, eu orando, eu falei assim, Senhor, o Senhor não foi justo comigo. O Senhor tirou meu pai. Indignado você tava, Sim, revoltado. Sim. A palavra diz que Jeremias um dia ele chegou para Deus e falou isso, né? Eu não prego mais a sua palavra. Aí ficou mudo. Aí, essa história é muito boa, cara. Eu não prego mais a sua palavra. E aí quando ele estava indo embora, ele disse, mas a sua palavra me dói nos ossos. E eu lembro que eu falei isso, né? Eu falei assim, eu tive que crescer sem pai. E eu até hoje cresci sem pai. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e o que eu sou para você? Te deu um tapa, né? E assim, eu tenho certeza, Jonas, que se eu tô aqui conversando contigo, se eu tenho um livro publicado, milhões de seguidores e milhares de pessoas que foram alcançadas, realmente, cara, isso para mim não é o mais relevante. Sei. Sabe? O mais relevante é saber que eu só vim até aqui porque eu me despedi do meu pai da terra. Mas nenhum único dia, nenhum único segundo e nenhum único minuto eu vivi ou estive órfão, porque eu tive um pai do céu que cuidou de mim. Pai Celestial. Esse que nunca nos abandona, Exato. direciona. Não tem coisa melhor que ele. Exatamente. Então eu sei exatamente o que A gente você se pega- está falando. É porque às vezes a gente se pega lembrando, né, de fatos que fizeram ser o que nós somos hoje. E aí, tipo, cara, é louco isso. Você vê, eu conheço você há pouquíssimo tempo. Sim. Nós tivemos um encontro que foi com o André Nagarô. André, prazer te conhecer por causa desse rapaz aqui. Obrigado pelo carinho, de coração. Tive o prazer de ir na sua loja aqui no Palmeiras. Tivemos aquela conversa de 2 horas e pouquinho, acho que deu um pouquinho mais, né? Sim. Foi um baita bate-papo. E eu não falei isso lá na mesa. Eu não falei o que tinha me acontecido. Sim. Aliás, eu não falo... Geralmente eu não falo esse tipo de coisa, entendeu? Mas, como você, cara, você descreveu uma coisa que eu pude viver.
a perca de alguém. O quanto é difícil isso? Perder alguém, perder coisas. Perder coisas você recupera. Sim. Quando você perde um carro, qualquer coisa, mas Uma pessoa não. uma pessoa não. E saber que a nossa vida é rápida. Você vai ver 70, 80, 100 anos. De 120 eu sei que não passa. E depois de Moisés, ninguém mais vive 120 anos. Isso é uma promessa, né? Sim. Então, o tempo é muito rápido aqui. E quando você vai ver, o que você fez, né? Eu acho que a mensagem pode ser essa. O que nós fizemos na nossa vida até Sim. hoje? Sim. O que nós plantamos até hoje? E o que nós deixaremos. Exatamente, qual o legado, né? Exato. Esses dias eu tava pensando e eu pensei assim, né? Coisa de escritor. Ah, Eu pensei que daqui a um tempo os cemitérios eles serão diferentes. Porque os cemitérios não serão apenas aqueles que você vai lá e visita o lugar do caixão. sim, sim. Mas os cemitérios do futuro serão os perfis. Alguém vai um dia entrar no meu perfil e eu não vou estar mais aqui. E vai estar ali- lá o perfil. Exato, e ali a pessoa vai ouvir a minha voz. A pessoa vai ver O que você aquilo fazia? eu postei, a pessoa vai ver um corte desse, certo? Então, eu acredito que a vida que faz sentido viver não é apenas a vida que você acumula patrimônio, mas é a vida que você constrói memórias. Porque quando você constrói memórias e se vai, e dizem que a vida passa nos seus olhos, eu quero que esse filme tenha sentido. E também eu quero que aquilo que eu deixei tenha sentido. Porque a única coisa que eu tenho do meu pai e que você tem do seu pai, que nós Aham. temos das pessoas que partiram, Justo. são as memórias. É verdade, cara. Às vezes poucas memórias, às vezes muitas memórias. Tem tantas pessoas aí que fizeram história e hoje são contadas nos livros. Exato. E agora reproduzido pelo Netflix, tal, por essas plataformas de streaming. Exato. E aí permanecem vivas de uma outra forma. É. Porque há uma diferença entre a imortalidade e a eternidade. Uhum. Imortalidade é o desejo de viver para sempre. E segundo as histórias, os vampiros passam por isso, mas há uma história grega que enfatiza muito isso, de um homem chamado Titono. Disse a lenda que uma deusa se apaixona por ele e pede a Zeus que conceda a esse homem a imortalidade. Uhum. Aquilo é uma híbris, que para os gregos é um desequilíbrio, um pedido que ela não deveria fazer. Então, Zeus a atende, só que ela esquece de pedir a juventude. Então ele vive para sempre. Mas ele envelhece, ao ponto dele definhar e ter que se esconder dentro de uma caverna e ela não conseguir mais olhar para ele. Não é a imortalidade, porque nós nascemos para morrer. Uhum. Mas quando você entende que é sobre a eternidade, você entende que essa vida, ela não é o final. E, sobretudo, você entende que o viver essa vida não é apenas o estar aqui, mas é deixar alguma coisa aqui. Não apenas um material genético que vai ser distribuído pelas outras gerações, mas alguma coisa que vale a pena lembrar. Dizem que a gente só morre quando a última pessoa lembra de nós e se esquece. Então eu acredito que a vida eterna aqui Uhum. é exatamente isso, fazer algo que fique. E se for para ser uma memória, que seja uma memória que façam os outros sorrir. Isso é verdade, cara. Mas, cara, até mudando um pouquinho de assunto, você falou que você faz palestras no Brasil todo. Sim. Em que momento aconteceu fazer isso aí, cara? E você lembra qual foi a primeira palestra que você fez? E Lembro. aonde foi essa palestra? Que tipo de assunto você falou? Eu lembro a primeira experiência no palco e, de fato, especificamente, a primeira palestra. Ah, Primeira experiência em palco, falando, foi pregando na igreja. que legal, E eu meu. lembro até hoje, cara, eu comecei a minha jornada com Cristo de maneira intencional, tendo um encontro com Deus, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro a primeira vez que eu preguei. E ali eu preguei. Sem cansar. Tudo que eu tinha, cara. E aí, na hora que eu olhei o relógio, tinha me dado 30 minutos, né? Na hora que eu olhei o relógio, tinha passado 5 minutos. E eu tinha 25 minutos Pra falar intermináveis ainda. pela frente, né? Assim. E, cara, ali foi muito, muito interessante, porque quando você tem, principalmente, quando você usa a comunicação, ou trabalha com a Sim. comunicação ao seu favor, existe uma técnica que eu chamo de banho frio.
que é: eu tenho muito medo de fazer, então faz de uma vez e depois você vai fazer com mais tranquilidade. Cara, você tem medo de falar em público? Fala logo. Fala. Ah, Boninho, eu tô com muito medo de fazer o discurso. Faz. Amigo, pula na banheira. Porque depois que você pular na banheira, você vai se adaptar àquele ambiente. Óbvio. Então, vai se tornar mais simples para você continuar Fica fazendo. mais prático, né? Exato. Inclusive, dentro de pessoas que querem desenvolver a comunicação, experimenta conversar com pessoas que você não conhece. Você pegou o Uber, experimenta conversar com ele. Mas não apenas conversar sobre coisas aleatórias, mas com técnica. Escuta ele. E sobre aquilo que ele está falando, pergunta sobre aquilo que ele está falando. Se interesse sobre Pelo a conversa assunto. para ele. Porque quando você for falar, ele vai estar muito mais interessado em te escutar. Porque o ouvinte cria uma dívida com o locutor quando o locutor é um bom ouvinte. Se você é um bom ouvinte, as pessoas vão querer escutar você. E aí, a primeira experiência palestrando, eu lembro que foi no lançamento, né, do meu livro. Eu fiz uma palestra e eu tinha muito medo que não fosse ninguém, mas se não fosse ninguém, eu ia continuar falando. Não tem problema. Mas, cara, foram muitas pessoas, eu fiquei, assim, muito grato, foi uma experiência incrível. Até hoje eu tenho as fotos no meu Facebook. Ontem eu estava vendo essas fotos e foi uma experiência, assim, única, incrível. E até hoje, quando eu subo em um palco para fazer uma palestra, eu lembro sempre de uma frase de Spurgeon, que ele diz que todo pregador ele precisa estar pronto para duas coisas: para morrer e para pregar. Então, quando eu subo num palco para fazer uma palestra, cara, é como se ela fosse minha última. E ali eu busco entregar Você se tudo. entrega. Exato. Porque aquela experiência é exatamente... Eu acredito que é para o jogador fazer o gol. Eu acredito que é para o artista compor, para o escritor escrever, porque eu também sou escritor. Uhum. Mas é aquele momento. E aí você pergunta, pô, mas como é que as pessoas fazem para performar tão bem num palco? É porque o nosso foco não está em performar, mas em desfrutar daquele momento. Então, esses comunicadores transformam essa zona de pressão em uma zona de prazer. É lógico que vai ter o frio na barriga, só que quando você sobe lá, você se sente muito mais privilegiado em falar do que pressionado para não errar. E assim você perde o medo de falar em público quando você transforma o medo em o prazer de falar em público. É uma jornada, mas tudo tem um início. Mas você estava falando da primeira parte. Onde foi? A primeira palestra foi no Shopping Aricanduva, na Livrarias Curitiba, no dia 17 de junho Foi de 2017. lançamento do seu livro ou não? Exatamente. Desse livro aí? Foi, do Elucubrações. Você lembra? Não era esse livro, claro. Essa aqui é uma edição especial, a 8ª edição. Era um livro bem mais simples. Essa daqui é uma edição já de luxo, né? Uma edição luxuosa. Mas eu lembro até o tema da palestra, que foi esse daqui, ó. Vou abrir para você a frase, que eu acredito que é uma das minhas frases mais conhecidas. Infelizmente também uma das mais plagiadas, mas não faz tem parte, problema, né? inspirar pessoas. É difícil desassociar uma coisa da outra. O sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Exato. Cara, é verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Não vivendo em função do outro, mas vivendo uma experiência tão genuína que essa experiência inspire os outros. O que nós fazemos influenciando é isso, é inspirar pessoas a serem não uma cópia minha ou uma cópia de outra pessoa, mas serem suas próprias melhores versões. Então essa história triste, ela comove porque no final da história triste tem o plot twist e você foi feliz. Então beleza, em 2015 meu irmão foi preso, em 2015 minha mãe teve câncer, em 2015 eu terminei meu noivado, em 2015 eu entrei em depressão. Mas, amigo, depois de 1 ano e meio, eu lancei meu primeiro livro. Ou seja, você precisava passar por isso, né? Exato. Depois de 2 anos, minha mãe estava bem. Depois de 5 anos, eu tenho uma família, eu sou pai. Eu tenho uma mulher que eu amo e que é muito superior a alguma expectativa que um dia eu criei, que é a minha esposa. Sabe? Eu sou pai de uma filha linda. Eu tenho uma família especial. Então, sim, vão existir dias maus. Sim, vai ter fundo do poço, mas não vai faltar luta, não vai faltar batalha. E a gente vence no final. E se não chegou até o fim, é porque é aquela frase, né? No fim dá tudo certo. E se não deu tudo certo, é porque ainda não chegou até o fim. Você acha que é necessário a pessoa, cara, passar dificuldade? Você acha que é necessário ela, assim, vamos falar português chucro, ela se lascar para poder ela virar a chave e falar, puxa,
eu preciso fazer isso, eu preciso me mover de outra forma. É igual, Sim. imagina um bilionário, que ele tem tudo. Tudo. Tem casa, tem carro, tem tudo que ele quer. Mas ele perde. De repente esse cara fale, ao ponto dele ser somente a roupa do corpo dele. É necessário a pessoa passar por isso para poder se transformar? Ostra feliz não produz pérola. Ela tem que estar triste? A ostra feliz Sei. vai viver para sempre aquela experiência do fundo do oceano. Mas de repente entra um grão de areia naquela ostra e começa a feri-la e machucá-la. E ela tem duas opções: conviver com a dor ou reagir à dor. E a ostra começa a envolver aquele grão de areia com madrepérola. Em um tempo, aquele processo termina e a ostra do grão de areia produziu uma pérola. Então, nós não, que fomos chamados, nós não seremos ostras felizes, mas nós vamos produzir pérolas. E essas pérolas falam muito mais sobre aquilo que Deus ele nos chamou do que propriamente sobre nós. Viver uma vida só feliz, além de entediante, também seria muito pequena. Então é necessário que a dor exista, é necessário que o sofrimento venha, é necessário que a lágrima corra, para a gente entender, aprender e, sobretudo, chorar. Porque é um tempo de sofrer. Sim. E é um tempo de sorrir. Então, nos nossos momentos tristes, nós aprendemos esses dias. Minha esposa é psicóloga e é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E adoro conversar com ela. Acho que nossa casa, as pessoas escutam muito mais a gente conversando Aham. do que outra coisa. Sim. E a minha filha, eu acho que foi pelo mesmo caminho, porque minha filha adora conversar. E ela me falou: meu bem, eu tô triste. E todo homem, quando a mulher tá triste, ele quer resolver o problema. Justo. E Ele quer saber, né? E você vai aprendendo através da comunicação violenta que um dos melhores exercícios para ajudar alguém é não interrompê-la. É escutá-la. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não espera um conselho. Elas esperam um ouvinte. Elas, às vezes, não querem que você fale alguma coisa. Elas querem apenas que você escute. Porque falar cura. E a cura, segundo a psicologia, vem pela fala. E eu escutei. E ela olhou nos meus olhos e disse: e eu não consigo me lembrar quando foi que estar triste se tornou um problema para mim. Porque antigamente, quando eu era criança e eu fui crescendo, eu ficava triste, eu sabia que era um momento, eu sabia que ia passar, mas essa minha tristeza me levava a aprender algo, a refletir, a mudar um caminho, a chegar a uma conclusão. Só que chegou um momento que se tornou um problema estar triste. E eu me culpava pela tristeza. E eu acredito que na nossa geração das selfies e da felicidade tóxica e da positividade mentirosa, as pessoas não têm tempo para processar as suas dores, viver as suas tristezas. E isso tem somatizado as pessoas. Ansiedades, crises, pânicos. É preciso viver a tristeza. A palavra diz que o choro dura uma noite. É preciso a noite. Porque se a noite não existisse, qual seria a graça do dia? E amanhã não teria felicidade, né? Exatamente. Então, sim, se é preciso a gente sofrer, é preciso a gente sofrer. Mas como disse João Guimarães Rosa, é preciso sofrer depois de ter sofrido. E amar, e mais amar, depois de um dia ter amado. Muito legal, cara. Cara, você com essa quantidade de pessoas que te seguem, tem hater? Ah, sem dúvida. Você recebe alguma mensagem Sem desses dúvida. caras aí? E eu Cara? vou ser bem sincero com você, cara. Eu sei até quem é o meu maior hater. É mesmo? Sim. Quem E é? esse cara tá no espelho. Sério, cara? Sim, Você se critica? sim, Você é um cara muito crítico a você? sim. Dentro de nós existe um hater muito poderoso. Existe. Porque ele é aquele que tem a maior influência. E o hater de fora só tem poder porque quem dá razão a ele é o hater de dentro. A ofensa só machuca quando você concorda com ela. Porque se eu chegar pra você e falar pra você: caramba, não gostei, pô, você tá muito careca, você não vai se ofender.
porque Não. você não é careca. Justo. Então, quando alguém chega e acusa você de alguma coisa, ou tenta formular um pensamento negativo sobre você e você se fere, é porque o hater que está aqui dentro, ele dá vazão. E toca em pontos que ele concorda. Ele diz, realmente, você é uma fraude, você não merece, você não vai ser feliz. E esse hater, ele vai relembrando as coisas que deram errado na sua vida. E ele vai dizendo, lembra que sua mãe falou que você seria isso, que você não ia conseguir. Lembra que lá atrás te abandonaram por conta disso. E esse hater, ele vai tentando te destruir. Só que eu entendi como é que eu faço para vencê-lo. Eu preciso parar de alimentar esse cara. É só você não dar atenção. Eu preciso tirar a munição da mão dele. E quando eu paro de dar atenção para esse hater, Uhum. eu consigo parar de dar atenção para aquele outro hater. Porque eu preciso entender que aquele outro hater está fazendo o que ele está fazendo, Justo. porque dentro dele também existe um hater. E a maneira daquele hater se manifestar é projetando em mim a dor dele. Sim. É projetando em mim as inseguranças dele. Então todo ataque direcionado a você é um ataque pessoal de quem está atacando. Esse espinho, ele transpassa ele e ele fere você. Então, quando alguém nos ataca, é preciso entender que essa pessoa que está atacando é uma pessoa machucada. Que ela não Entendeu? sabe lidar com ela mesma, Exato, né, ela não cara? sabe lidar com ela. Você chega a responder essas pessoas, não? Não mais, Respondia? não mais. Durante um tempo, sim. Até eu entender que eu estava falando com a parede. Exato, porque as pessoas estão predispostas a não escutarem você. E muitas pessoas vão te atacar para ter um pouco da sua atenção. E aí se torna injusto se você não responde às Uhum. pessoas que te desejam bem, e aí você dá tempo para quem te deseja o mal, para quem está criticando você sem conhecer quem você é de fato. Então, sim, sempre haverá, mas o maior deles mora aqui dentro. E eu preciso todos os dias deixar de alimentá-lo. O jeito de lidar com eles é não ligar pra eles. Exato. Não tá nem aí pra eles, deixa os caras falarem. Exato, Deixa- porque eu aprendi, há uma frase sensacional para você lidar com um hater, que as vaias são os aplausos dos desanimados. Você nunca vai ser criticado por pessoas que estão ativas. Você sempre é criticado por pessoas que são desocupadas. Você acha que no seu dia a dia, no meu dia a dia, no dia a dia de pessoas que são ativas, você vai parar para ver um corte de um assunto que você talvez nem curta, ou de alguém que você nem conhece e você vai escrever 5 minutos de texto? Pô, Enem você não escreve. A redação você não escreve. Gestão de habilidade você não tem. Mas você vai parar para atacar uma pessoa que... Entendeu? Então as vaias são os aplausos dos desanimados. Cara, as pessoas, elas, quando erram, elas sentem uma culpa Sim. dentro delas. De Sim. qualquer motivo. Como que a pessoa lidar com a culpa delas, cara? Como que a pessoa, ela se resolve intimamente por dentro dela? Como que você vê isso? A culpa, além de um sentimento, é uma sentença. No tribunal da consciência, o culpado ele fica preso. E é por isso que todas as vezes que nós nos culpamos, nós não conseguimos progredir, porque a culpa aprisiona. Na culpa, eu não me sinto digno e nem merecedor do mundo lá fora, das oportunidades, de um recomeço, de um novo amor. Então eu preciso resolver essa culpa além do perdão, transformando e dando significado certo para esse sentimento. Aqui entra a inteligência emocional, que é dar nome para aquilo que eu sinto. Eu sei que eu me sinto culpado, mas eu preciso dar um nome certo. É responsabilidade. E a pessoa trabalha isso na cabeça dela Exato. diariamente, através de qual Sem exercício? Se responsabilizando. Em primeiro lugar, entendendo que aquilo não dependia só de você. E se dependia só de você, aquilo não era o fim. E se dependia só de você, aquilo vai ensinar você a não fazer de novo. Muitas pessoas olham e dizem, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria cometido os erros que eu cometi lá atrás. Mas se não fossem os erros que você cometeu lá atrás, você não teria a maturidade que você tem hoje. Uhum. É preciso enxergar essa culpa e dar um novo nome para ela, que é a responsabilidade. Quando você é culpado por aquilo que você causou, você vai preso e o tribunal da consciência paralisa você. Agora, quando você passa a se responsabilizar por aquilo que aconteceu, você vai enxergar onde é que você falhou, para que você não fale de novo. Para que quando você se reerguer, você faça diferente e possa fazer melhor.
Eu acredito do fundo do meu coração que alguns tropeços, que são as quedas que nós tomamos no meio do caminho, eles nos livram de algo muito pior. E aqui eu conto a história que eu prometi para você. Eu sou um fã do Superman, vou mostrar para você aqui agora. Aí, ó. Exclusivo, hein? Fez uma tatuagem do Superman. Cara, Sabia não que o cara era fã do Superman assim, não, cara? ó, olha aí, ó. Caraca, olha o tamanho da tatuagem. Ah, dá pra você mostrar pra cá assim, ó. Vê se... Aí, ó. E assim, eu sempre fui muito fã do Superman, sempre, Ah. sempre. Eu tenho uma coleção enorme lá em casa. Hum. Até engraçado que minha filha, Ela também curte o sequestrou meus super-herói? bonecos, né? Curte, eu Curte. achava que não. Tanto que quando eu descobri que ela era menina, meu primeiro comentário foi esse. Meu bem, que bom que ela não vai pegar meus bonecos. Não Ela vai, já é? sequestrou uns 12 já. E ela tem a memória dela é muito seletiva. Sim. Ela tem 3 aninhos e ela vai. Ah. E eu vou trabalhando no diálogo com ela, eu vou trabalhando memória. Aham. Lembra daquele dia? Conta essa história. E tem uma história que ela lembra que ela tinha 1 ano e meio, cara. E ela fala: Papai, lembra que você me deu? Que eu levei pra escola? E aí, de fato, naquela época eu dei. Só que eu dei Sim. pra ela parar de chorar. Eu falei assim, ó, que ela queria levar ele. Justo. Já tava pegando eles, tipo, contrabandeando. Já tava Aí eu falei assim, contrabandeando. leva ele, mas traz pro papai. Aí eu Ah. cheguei. Aí ela, papai, você dá pra mim? Eu falei assim, o papai vai dar pra você, filha, ele é seu agora. Ela lembra essa história. Pergunta o que ela fez ontem, ela não lembra não, mas essa Essa história história ela ela lembra. lembra. Impactou a mente Meu dela. amigo. E aí ela já deve ter uns 5 bonecos meus, cara. Um eu dei, os outros Esquece. ela pegou. Tanto que eu dei uma Mulher Maravilha pra ela agora no aniversário dela, que ela Aham. queria. Mas aí dorme com a Mulher Maravilha aqui e o Lanlan, que ela chama de Lanlan, Lana. aqui do outro lado. Porque quando ela era criancinha, um dia ela estava irritada, chorando, e nós evitamos o máximo as telas, principalmente quando ela era pequenininha. E eu lembro que um dia ela chorando muito, aí eu ia colocar um desenho de cantiga pra dormir, eu coloquei a música do Superman. Sim, sim. Do primeiro filme. Aham. E aí na hora que eu coloquei, cara, ela se acalmou. E aí eu falei assim, curioso. Eu até pensei, acho que ela gostou, minha esposa ficou olhando. Na hora que terminou, ela começou a chorar de novo. Aí eu fui colocar outro, ela chorou. Aí quando eu coloquei o mesmo, ela se acalmou. E aí, conforme ela foi crescendo, ela pedia pra colocar, cara. E ela cantava. Eu lembro a primeira vez, eu chorei. Ela e levantava a mãozinha. Olha só, Porque aquilo cara. era um sonho, cara. Eu lembro que antigamente, principalmente quando eu tava no fundo do poço, sofrendo, sem amor, sem ninguém, eu via a imagem do casal, o cara de Superman, a esposa de Superman, o filhinho de Superman, eu falava, caraca, que sonho. Pena que eu não vou viver isso. Teve um dia que eu tava indo dormir à noite, minha filhinha do nada, começou a cantar essa música na cama e levantou o braço. E aí minha esposa levantou o braço e ficamos nós 3 de braços levantados cantando a música do Superman. Cara. Caraca. Olha, eu que até legal, me cara. emociono. E isso é uma prova de que aquilo que Deus ele tem para nossa vida é muito maior do que a gente pensa. Mas na minha história acontece que eu sempre fui fã. Ah. E quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai ele me deu uma fantasia do Superman. E eu lembro que eu ganhei a fantasia era até maior do que eu coloquei essa fantasia e me apaixonei, eu me sentia o herói. Ah. Eu colocava aquela fantasia, parecia que eu ganhava superpoderes. Nós morávamos em uma região que na época era muito violenta, e eu me lembro do dia, a primeira memória que eu tenho da minha infância. Eu lembro de um dia, no meio da rua, à noite, brincando com a fantasia, e eu vi uns 15 homens vindo na minha direção. Eles estavam armados. E no meio do caminho eles curvaram e entraram no bar. E começaram a atirar. Havia acontecido um problema, um desentendimento ali, e eles foram para executar o dono do bar. E o dono do bar era pai de um amiguinho meu. E quando eu escutei aqueles tiros e vi aquela gritaria, a primeira coisa que veio na minha cabeça, isso é um trabalho para o Superman. E corri na direção do bar, cara. E na hora que eu corri na direção do bar, literalmente na direção dos tiros, minha mãe estava grávida, ela desmaiou. E aí, cara, quem é que ia me pegar? Se todo mundo tava correndo contra. E eu indo você pra indo direção do bar. Exato. pro bar. E, cara, se eu entrar ali, eu ia morrer. Claro. E como o Drummond de Andrade escreveu, no meio do caminho tinha uma pedra. Você tropeçou. Tinha uma pedra no meio do caminho. E eu lembro que a rua não era asfaltada, eu tropecei e caí, tipo assim, com a cara no chão.
E na hora que eu caí com a cara no chão, cara, eu esqueci os tiros. Parece que aquilo ali silenciou. Uhum. E eu lembro que eu olhei pra minha mão e eu comecei a chorar. Porque quando eu olhei pra minha mão, eu vi o sangue. Eu cortei a mão na pedra quando eu caí. E ali eu entendi que eu não era o Superman. E tem até um texto aqui que você vai poder ler, que o nome desse texto é Os Heróis Também Caem. Se você quiser, eu até leio pra gente. Uhum. E na hora que eu olhei aquele sangue, cara, eu olhei e eu falei assim, cara, eu não sou o Superman. E eu entendi que os heróis, eles caíam. Mas as nossas quedas, elas são justificadas, porque essas quedas são livramentos. Se eu tivesse chegado até o fim Você não estaria da aqui minha para contar essa trajetória, história. eu não estaria aqui, esse livro não estaria aqui, as frases que eu escrevi provavelmente nunca teriam sido escritas. Então, se você está indo para um lugar e você caiu, cara, não reclama. Tenho certeza que Deus, ele te livrou de algo muito pior. As nossas quedas servem para nos livrar de destinos piores. É preciso se levantar, balançar a poeira e seguir em frente. Saber que você não é um super-herói, que Exatamente. você é feito de carne e osso, que você tem sangue, que você não é um Superman que tem peito de aço. Exato. Que não dá pra salvar todo mundo. Não, não dá, cara. Até quem poderia salvar todo mundo, colocar ele na cruz Exatamente. e não cometeu nenhum pecado. O único pecado dele foi falar a palavra. E amar. E justo. É a única coisa. E às vezes eu fico me perguntando, o que será que Jesus ficou fazendo dos 20 aos 29 anos? Ou, aliás, do 0 aos 29 anos. É, e é um segredo. Mas aí você percebe, né? Se até Jesus, ele tem um tempo maior de bastidor do que de Muito. apresentação, serve para quem tá no anonimato, nesse exato momento, sem ser conhecido. Cara, tem muita gente que ninguém conhece nesse momento, que às vezes está lutando com a depressão dentro de casa, que vai ser um grande cantor, que vai ser um grande escritor, que vai ser um excelente comunicador, que vai ser uma pessoa relevante. O importante é que Deus, ele tá ali. Porque Deus, ele estava com Jesus, porque ele era Jesus. É verdade. Então Deus, ele está com você, meu amigo, no fundo do poço, dentro da caverna, onde os olhos humanos não chegam, Deus, ele vê. Onde os olhos humanos não me viam, Deus, ele me via. E isso é o que importa. Quem tá com você quando ninguém tá, continuar com você quando todo mundo quiser ficar do seu lado. Isso é sensacional, cara. Isso é muito, muito íntimo, muito profundo, né, cara? É, e você fala tanto de ajudar pessoas, ajudar. Você tem vontade de fazer algum tipo de instituto? Tenho, cara. Tem, cara? Tem esse projeto na sua vida, assim, Cara, tipo, eu tenho... médio, longo prazo? Sim, né, vou ser sincero, eu acho que você é a primeira pessoa que me pergunta isso na minha vida. Mas eu já falei assim com algumas pessoas. Durante a minha carreira, e eu vou falar isso porque você me perguntou, Uhum. eu sempre criei maneiras de poder colaborar. Então, sempre que eu lanço um livro, uma parte dessa coleção eu destino a alguma organização. Cara, isso é muito legal. Sim, e eu vou entregar. Você vai lá, Eu faço, põe a mão na... é um evento, pô. pô. Então eu levo os livros, pô, já levei para crianças, já levei para crianças carentes, então eu vou lá, assino o livro, conto a história, leio os poemas, e isso me faz vivo. O segundo livro que eu escrevi, que é o Ao Ex-Amor Obrigado por Partir, que é um livro roxo, e era o meu segundo livro, eu já era muito mais conhecido, e àquela altura fazer o evento, financeiramente seria, cara, maravilhoso. Eu ia pagar o livro na primeira hora de venda do evento. E ali, o que é que Deus colocou no meu coração? Eu falei assim, vou fazer esse lançamento de uma maneira diferente. O que é que eu fiz? Eu separei os livros, fiz uma caixa de um lanche com bolo, refrigerante, um pão que eu mesmo preparei, porque eu sei cozinhar, então preparei ali. Cara é cozinheiro Cara, também. eu fiz, se eu não me lembro, eu fiz de 150 a 300 kits. Caraca, bastante. E peguei um amigo, fui pra rua e o meu lançamento foi com moradores de rua, cara. Nossa, cara. Eu tenho esse vídeo no YouTube. Meu Deus. Cara, foi uma das experiências tem aí? mais... Catrão, vê se você acha aí. Tem no meu YouTube, cara. Marcos Bulhões, no meu YouTube. Vamos tem mostrar lá. isso aqui, cara. Ó. Cara, você é Cara, louco. Isso é sensacional. Tem. E aí o que acontece, cara? Nesse dia, meu amigo, assim, eu vou ser sério com você, cara. Eu achava que eu que ia dar o presente pra galera. Mas foi eu que recebi o presente. Não, você não tem noção. Sabe o que aconteceu? Eu saí, né, pra fazer as entregas, então eu chegava lá, me apresentava, tudo bem, meu nome é Marcos Bulhões, eu sou escritor, eu tô lançando meu livro hoje é o lançamento do meu livro, e eu escolhi você para fazer o lançamento, então eu quero te presentear.
E aí eu entregava o livro pro cara e dava o kit, né, pro cara. Uhum. E aí, ó. E se um escritor decidisse lançar seu livro com moradores de rua, Olha lendo isso, para eles? cara. Aí, ó. Meu Deus. Olha só, cara. Isso, Marcos. Marcos é o nome do Evangelho. Eu sou escritor e hoje eu estou fazendo o lançamento do meu segundo livro. Eu escolhi pessoas especiais para fazer esse lançamento, que é o senhor. Seu segundo livro? Sim. É, cara. Você é escritor? Eu sou escritor. Você acredita nisso? Marcos? Isso, Marcos. O Marcos. nome do livro? Forte. Então, você vai me deixar o seu livro. Com certeza. Eu vou dar um livro para o senhor. Olha isso. Ele não tinha entendido Eu vou dar ainda. um livro de presente para o senhor, autografado, inclusive. É um presente meu para o senhor. Seu livro? Com certeza. Olha, ele tá acreditando, cara. Ah, mas isso é um prazer. O nome do senhor é? É, Ilza. Como é que se escreve? É Ilza. Cara, tem um livro completo. Depois vocês podem Sim, assistir, sim. meu. Ó, cara, é maravilhoso, velho. A parada nunca tá esperando alguém. Alguém que ela ama. Porque o amor, ele faz com que você tenha essa ideia de que você não tá doendo. Esse cara que tá recebendo o livro, na hora que eu cheguei pra entregar pra ele olhou pra mim, deu risada e falou: Marcos, o cara era meu seguidor, velho. Caraca, que Mano, loucura. É, na hora eu fiquei perplexo. Ó, Ó, e aí, gente, pode depois soltar, vocês o veem cara aí, é ó. poeta. E Hã? aí ele tava narrando um poema dele. Então, assim, foi uma experiência Nossa, espetacular, espetacular, incrível. Foi um momento, assim, muito especial. E qual que foi a minha... Porque quando eu chego lá, eu já fiz aquele kit que era como se fosse assim, né? Um café com leitura. Então eu queria proporcionar para eles ler o livro com um kit ali, com um cafezinho. Uhum. E aí eu lembro que quando eu chegava lá e eu pensava assim, né? Pô, a galera deve estar com fome, eu vou entregar a comida, a galera vai se interessar muito mais pela comida, a galera Porque vai pelo livro. pegar o livro, obrigado. Meu amigo, eles agradeciam a comida, mas quando eles pegavam o livro, eles beijavam, eles abraçavam, eles cheiravam o livro, cara. Entendeu? E você vendo Então, aquilo não, ali, cara. ver essa experiência, assim, foi uma... Eu posso ser sincero contigo, assim, foi um dos momentos mais especiais da minha vida, sabe? Do meu primeiro lançamento foi incrível, pessoas da minha vida inteira foram lá me prestigiar, mas esse dia foi um dia épico, especial. E aí eu virei a madrugada entregando os livros e, assim, foi muito especial. Cara, Então, e daí vem- respondendo tua é. pergunta, tenho sim. Eu sempre separo, não apenas através de doações financeiras também. Uhum. Né? Na época da pandemia, né, nós pudemos ali fazer doações pontuais, importantes, com os livros também. Então, sim, eu quero sim, não só uma, mas se Deus abençoar, se Deus quiser, inúmeras. E conte com a gente que aí pra poder ajudar, cara. Porque eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, obviamente quando eu posso, mas às vezes a ajuda também não é só monetária. Sim, com certeza. Ajuda é uma outra coisa, É aquilo, entende? cara. É Estar isso. presente. Isso só do motivo de você estar presente. Aliás, olhar para as pessoas que estão lá dormindo, jogadas, porque elas também são uma vida. Elas também têm uma alma dentro delas. E se nós somos filhos de Deus, elas também são. Sim. Então, o que você fez de entregar uma palavra, você levou uma palavra, literalmente. Sim. Ou seja, a comida, ela comer e acabou ali. Mas o livro é ali a ler, reler. E, cara, eu acho que até deve ter tido alguma pessoa que se impactou e mudou a vida, que talvez um dia apareça. Sim. Falar, naquele dia, Marcos, que Acredito você me nisso. entregou o livro, olha aqui, ó. Olha o que você fez comigo. Mas você falou também de crianças. Você tem vontade de fazer livro para crianças também? Sim, sem dúvida. Tanto que esse livro, inclusive Elucubrações, é um livro que... Mais infantilizado? eu não digo que é infantilizado, mas eu digo que uma criança consegue ler. Aham. Mas sim, quero sim escrever uma história infantil. E eu já exercito isso contando as histórias para minha filha. Aham. Porque eu acredito que o escritor, e aí vem essa minha parte de escritor, é a função dele ser entendido. Eu aprendo muito, inclusive, isso com Jesus,
cujas parábolas eram entendidas pelos pequeninos e confundidas pelos sábios. Pelos sábios, pelos fariseus. E aí vem um pensamento do Saint-Exupéry, Aham. que é o escritor do Pequeno Príncipe, e ele fala sobre isso. Ele fala que um dia ele desenhou uma figura e ele mostrou para pessoas próximas a ele, adultas. E as pessoas olharam e disseram: ah, tá, que legal, um chapéu. E aí ele foi e falou assim: não era um chapéu, era uma jiboia que engoliu um elefante. E aí ele diz que as pessoas adultas, elas não veem jiboias e elefantes. Aham. Elas querem chapéus, aritmética, matemática, geografia, mas são as crianças que entendem as coisas simples. E tanto que ele faz uma dedicatória, porque o Pequeno Príncipe, para ele, era um livro para criança e é um livro que toca, é um livro filosófico, é um livro emocional, é um livro com estratégias de inteligência emocional, na qual você lê até hoje. Cara, é um livro sensacional e ele diz assim: eu quero dedicar esse livro, e aí ele dedica para um adulto. E ele fala: mas não me parece justo dedicar esse livro para um adulto, então eu quero dedicar à criança que esse adulto foi um dia. Cara, que louco. Nossa, cara. Não, cara. o Saint-Exupéry é Isso belíssimo. transforma, né, Isso. cara? Então sim, quero sim. É legal de eu saber partir, disso, vou né, deixar cara? essa história. É legal porque muitos escritores que tem por aí, eu acho que você conhece Sim. muitos deles. Eu não sei quais são as histórias deles, mas você levar isso adiante para um instituto, para uma ONG, não sei se você batizaria com o seu nome, mas seria legal, de repente, você colocar o nome do seu pai Pô, no legal, instituto, hein? né? Nunca pensei Eu colocaria nisso, o nome do meu pai, Sensacional. cara. Eu tenho essa vontade também, porque eu sou o cara do empreendedorismo. Eu gosto de empreender. Te contei um pouco da minha história. Então, você ter uma disponibilidade monetária com parceiros para você mostrar às pessoas, você com suas inscrições, eu com a minha experiência em empreendedorismo, empresarial também, quantas pessoas a gente pode impactar, né? Sim. Transformar, tirar a pessoa da rua e dar uma dignidade para ela. Ou seja, ela já Inclusive, tá tu falando isso, cara, eu acabei de ter um insight da história que eu vou escrever essa história, cara. Eu tive agora essa ideia. Eu já sei até o nome dessa história. Já sabe o nome? Já, cara. Quer ouvir? Quero, lógico. O Queremos. O Rato do Rio. Rato do Rio? O Rato do Rio. Do Rio Tietê? Ou qualquer rio? E sabe por quê? Se liga. É. Quando eu era criança, a nossa alegria, pô, eu morava, depois eu te mostro onde é que eu morava. Mas eu morava atrás de um córrego. Então na janela, eu abria a janela, era um esgoto, um rio. Sim. E a nossa alegria era olhar pro rio e ver os ratos passando. É a brincadeira de Era vocês ali. brincadeira. E às vezes o rato subia e entrava em casa, e cara, aquilo ali era um transtorno. Aí tinha um caça-rato ou não? Cara, era veneno que colocava. Sim. Só que aí qual que era o problema do veneno? Às vezes você colocava veneno e o rato ele morria dentro da parede. Putz, E ficava aquele uma cheiro caatinga ruim. Quem Quem mora em quebrada, em favela mesmo, sabe do que eu tô falando. E, cara, é um cheiro horrível. E aí o que é que meu pai fazia? Ele tinha que abrir a parede para tirar, porque ninguém conseguia comer ali. Era horrível, não conseguia respirar. E, curiosamente, um dia desse eu fui contar uma história pra minha filha do rato. Todas as vezes que a minha filha vai dormir, ela olha pra mim e fala: papai, conta a história do rato. E aí pensei nisso e me veio mais ou menos o que eu penso assim de escrever. Sim. Porque qual que é a da história também? É que quando você escreve pra criança, você não escreve só pra criança. Mas você escreve pra criança que todo adulto foi um dia, cara. É verdade. É verdade. Às vezes a gente esquece que foi criança, né, cara? É muito louco, mas gostei, hein? Ó, o plano agora é o Instituto, a Fechado, ONG. hein? E eu tô com você nessa paraíba aí, cara. Fechado. De verdade. Cara, eu queria te agradecer muito Aí já? pelo carinho aí de você. Mas antes disso, eu tenho duas perguntas. Aliás, primeiro, eu queria que você falasse naquela câmera ali para as pessoas que estão sofrendo hoje. Se tu pudesse deixar uma palavra para ela, para a pessoa que quer mudar de vida, através de uma palavra, de um incentivo, de um texto, de uma poesia. Enfim, cara, o tempo é seu, a liberdade é sua. Eu gostaria que você falasse isso porque vai gerar um corte legal, entendeu? E nós vamos impactar as pessoas. Vamos transformar a vida delas através de você. Então, olha pra cá e o momento é seu, irmão. Às vezes, tem de doer como nunca, para não doer nunca mais. O fundo do poço não é o seu destino. O fundo do poço é um processo. E eu não digo isso como conselho, eu digo isso como testemunho, porque eu sou um sobrevivente
e já fui um morador do fundo do poço. E o fundo do poço não foi um lugar que me destruiu. O fundo do poço foi o lugar que me ensinou. Todo mundo que vem do fundo do poço não tem medo de cair, porque aprende a voar. Caraca, hein? E mais uma coisa. Se você pudesse ter 1 minuto com Deus, face a face, o que você falaria para ele? Eu vou ser muito sincero contigo, cara. Eu vou lhe responder o que um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. Chegaram para ela e falaram assim: a senhora ora tantas horas, por tanto tempo, durante tantos anos, o que a senhora fala com Deus? E Madre Teresa de Calcutá respondeu: às vezes eu não falo nada. E o que ele fala com você? E ela respondeu: às vezes ele não fala nada. Isso é interessante porque o Mário Quintana ele escreve que amizade é quando o silêncio é cômodo e amor é quando o silêncio não incomoda. Se eu tivesse 1 minuto com ele, eu queria ficar quietinho no colo dele, sem falar nada e talvez sem ouvir nada. Embaixo Mas das suas asas. aquele lugar e aquele momento para mim valeria uma vida inteira. Cara, é legal. É muito refletivo isso aí, cara. O silêncio de Deus não assusta. O silêncio de Deus, ele acolhe. Sensacional. E antes de nós acabarmos, você quer falar mais alguma coisa? Liberdade é sua. Quero pedir para você que está assistindo, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal do Calango, Aí, ó. você está muito equivocado. Então se inscreva no canal do Calango. Ativa a notificação, porque conforme forem saindo os cortes e inclusive os outros convidados chegarem, o André que a gente conversou, já tem o Marquinho, já tem uma galera muito boa aqui, você vai poder assistir. Tá indo trabalhar, tá indo treinar, coloca o podcast, tem no Spotify, escute, alimente a sua mente. Alma sã, corpo são. Mente sã, vida sã. E faça isso. Entenda que tão importante quanto o alimento do corpo é o alimento da mente. E pessoas emocionalmente saudáveis e com saúde mental são aquelas que se alimentam de conteúdos que são saudáveis e transformadores. Isso Quero mesmo. agradecer a você pelo convite. Obrigado, Quero cara. agradecer à equipe pelo suporte, pelo trabalho, dizer que é sempre um prazer e que eu me divirto muito mais, né, estando aqui do que propriamente por conta de outra coisa. E espero do fundo do meu coração que tudo que a gente trocou aqui, que tudo que a gente disse legal. aqui, chegue às pessoas certas, no momento certo, com a intensidade certa. E para finalizar, eu queria reafirmar essa frase, que o sentido da vida dá sentido à vida de alguém. Então, se Deus ele escolheu você para você levar uma mensagem de cura, cura. Independente se você tem 1 milhão de seguidores, não tem ninguém. Às vezes o seu motorista, o cara que está do seu lado do ônibus, ou o cara que está pegando o metrô e está pensando em pular da linha do trem, precisa de um sorriso, precisa de um abraço ou simplesmente de um bom dia. Seja a mudança que você quer no mundo. Sensacional, meu irmão. Obrigado. E antes de acabar, a gente tem um presente pra você. Opa! De um eu parceiro gosto nosso. de presentes, hein? Um cara que é empreendedor também, que tem uma marca muito legal e que também se importa com pessoas. Show. Sensacional. Ele é muito amigo do PP, que é o meu sócio aqui, né? Que nos apoia também. Ele mandou um presente pra você. Traz aqui, PP. Kikomodo. Kikomodo é uma marca de... E cá também, hein? Como é que abre aqui, PP? Ah, por aqui. Que legal, A Kikomodo é uma... Ó, vou até deixar você abrir, fica à vontade aí, ó. Experiência, né? Experiência. Abre aí, vê o que você acha da Caraca, Kikomodo. olha Como só. que é o nome dele? Júnior. Júnior, muito obrigado, tá? Pelo presente. Eu tenho certeza Nossa, que o nosso que lindo, convidado hein? vai adorar. E você é o primeiro convidado a receber esse presente, tá? Muito Os demais lindo. não receberam, não fiquem com inveja, vai ter que voltar. Ó, o cara ficou bonitão, hein? Olha lá. Aí, Que se sensacional. você ainda não adquiriu o seu, entra aí agora. Tem alguma outra coisa aí também. Provavelmente já vai ter até um cupom de desconto aqui Eita, no será link, que tem? hein? Ah, tem que ter. Ou tem um vestuário. Ó, Cara, mas ficou maneiro em você, hein, cara? Ó, que ficou comodo. legal, né? Ó, Olha, uma camisa especial também. que comodo. Segue aí, gente. É isso. Segue o aí. Júnior lá, segue a marca deles. Ó, combinando com o que você tá hoje, hein? De Aí branco, sim. ó. Gosta de Olha branco, só. Marco? Gosto, gosto.
Preto e branco. Aí, preto e branco, ó. Depois a gente vai tirar uma foto aí, fazer um story também Show. pro Júnior da Kikomodo. Tamo Queremos junto, você Júnior. aqui, viu, Júnior? Tá? Obrigadão, hein, Nosso meu mano. próximo patrocinador aí que vai entrar nos próximos episódios, Kikomodo. Aí, ó. Ó, corte legal. Tamo junto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, vocês são sensacionais. Sem vocês esse podcast não existiria, tá? Eu tô um pouquinho rouco porque ontem eu comemorei meu aniversário com a minha família, com meus amigos. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreve no canal aí, compartilha com todo mundo e vamos levar o Calango Cast para tudo quanto é lugar, certo? Boa noite para vocês, hein? Tamo junto. Tamo junto e até Irmão. a próxima. Até a próxima, com certeza. Valeu, pessoal. Até mais.